você está e os amigos vêm acompanhar. Mudou bastante. Antigamente não tinha a metade das casas que tem hoje. O comércio até estava mais expandido, porque aonde hoje tem mata era tudo roça. Aonde não tinha roça é porque nem com espingardas se podia plantar, era por pedra. É uma das coisas que mudou. As casas aumentou um pouco, som melhor. Antigamente não tinha aquelas, quando eu era novo não tinha casa de material assim, só tinha uma. Eu vim morar aqui em Palmas aos 17 anos. E o meu pai tinha casa de negócio, diziam antigamente, né? E a casa aqui era uma casa de pedra, que era do Reinaldo Hermann. Eu tinha 7 anos. Quando meu pai e minha mãe vieram para cá. Bom, dali, então como vinha nascendo os filhos naquela época, né? Eu não fui na aula, porque ficar em casa, cuidar então a pequena, né? E a mãe ia para a roça. A gente, no tempo de criança, até 12, 13 anos, a gente brincava nos potreiros e era assim. Hoje não, hoje com 12 anos não tem mais brinquedo, eles são baile, coisa. Naquela época nós brincávamos. Eu com 9 anos já estava ajudando meu pai no armazém, lá perto do moinho. A gente era tudo coisa, a igreja era soalho de madeira, tinha que buscar água aqui no arroio, com os baldes, esfregado tudo com escova. Os bancos eram aqueles bancos como tem, só com as perninhas, coisa assim, né? A luz era feita tipo lâmpada. As Federico, assim, a velhinha para sair assim. Era querosene. Ia se visitar um no outro, assim. É. E era com aquelas duas. Foco, quem tinha já era mais rico, né? É. Senão era umas quadradinhos com 4 vidros em roda, um cabinho em cima e a velhinha lá dentro. Aí nos anos 63 também veio a energia elétrica. E a luz assim não era uma luz bonita, uma luz lá meio apagada, meio não, né? A luz era lá do moinho, ela saía, descia lá, ela subia a linha de baixo aqui, fazia a volta e até lá em casa e descia e carregava a bateria em casa. Só que o povo não tinha frigideira, né? Era só luz e rádio. Quem tinha rádio, né? Quem não tinha, né? Naquele tempo a dificuldade era grande, né? Primeiro rádio veio. Eu tinha 9 anos. Veio o primeiro rádio. Dificuldade nós nunca tivemos dificuldade. Nós sempre trabalhamos, como você disse. Sempre à vontade. Sempre. Ia na igreja e depois nós ia brincar, assim, entre as meninas. Ali no potreiro, ali do tio Leandro, tinha minhas amigas. Agora nós tínhamos gente heróis antes ali, naquela época de fazer a igreja. Como é que eu vou dizer, aquela turma que fez a igreja. E depois eles, logo em seguida, eles fizeram o cemitério, que o cemitério era pequenininho. A vida era muito ruim. Eu só gostava. Não adianta assim contar. O que a vida era naquela época e hoje, não tem explicação. Se uma juventude se queixar da vida... Porque hoje eu vejo a gente nova, eles têm muito outro divertimento. Ela não se põe só dizer assim, mas nós não tínhamos, o que nós tínhamos? Não tinha, era terço de manhã, o terço de tarde, e de domingo, né?
Você não tinha naqueles primeiros anos, não tinha. Só que eu tenho saudades daquele tempo. Aonde eu vejo agora, né, que tem todos os cômodos do mundo, e não tem muita ajuda. Comparando com na época, né, hoje em dia parece que ninguém mais pode, porque as pessoas de idade não podem, porque a juventude trabalha, mas tem pessoas que não são de idade ainda, como eu, que poderiam muito bem ainda trabalhar. Então eu penso assim que eu gosto muito, mas muito mesmo desse lugar, porque cada dia está aparecendo até compradores, mas eu jamais vou vender aqui, só depois que eu moro elas podem vender. Mudou, como o arroio nosso aqui, ele era sempre grande, ele cobria todas as lajes ali, agora hoje é só um arroiozinho. Tudo no arroio, tudo nas pedras, a gente levava as latas para esquentar a roupa lá no arroio. Tinha Cada problema, morador tinha sua cisterna, seu poço próprio de água de consumo. Hoje é mais fácil, hoje tem torneiras. Hoje é torneira, mais fácil. Naquele tempo aqui não existia na igreja. Quando dava as festas, ia pegar água nos poços, buscar balde, essas coisas, não tinha água encanada, não tinha nada, né? Hoje temos tudo isso, né? Naquele tempo era tudo dificultoso. Nós dependia da fonte de água lá do Paulo Schnack, né? Que tinha um poço, nós pegava água lá. E quando nós éramos novas, que nós íamos na roça, quando chegava lá em cima do morro, nós sentávamos na sombra, nós sempre dizíamos assim, será que um dia não veio uma enxada para capinar? E veio agora, tem, né? Tudo capinado, tudo trabalhado como animal, tudo com máquina. Como hoje ainda a gente planta e colhe os alimentos próprios de horta, de feijão. Não, com veneno piorou, nós capinava sempre tudo. Limpava isso com a enxada, né? Isso. Lavrava a mão. Era só a natureza mesmo, veneno não tinha. Apenas para matar formiga. No Rio mudou, em princípio porque quando fizeram a ferroviária em Roca Salles, aí eles tiraram muito cascalho, aplainou praticamente a banca de cascalho lá. E depois eles trouxeram os pedrão em fileira de um jeito que ia parar cascalho, e parou, só começou a arrancar a ilha. Aí o rio começou na ilha, ela avançou uns 30 metros onde tinha árvores, hoje é cascalho. Isso é uma parte que mudou, né? E por tudo ele está assoreado. Um peixe que praticamente desapareceu é o dourado. O dourado, eu tenho pegado dourado de 11, 12 quilos. E agora, dourado não existe mais aqui no nosso lugar. E o que aumentou é o lambari, porque ninguém interessa pescar o lambari. O que eu me lembro foi a de 1941, foi a maior enchente. E a maior mesmo, como os antigos contavam, foi a de 1912, que ela foi bastante grande. Mas as que eu me lembro, eu era gurizão ainda, foi a de 41. Os gafanhotos, então, nós estávamos lá em cima do morro e nós tínhamos um pedaço de trigo bonito, bonito, que minha nossa. E quando foi de tarde, ali para as 2h30, 3 horas, veio aquele bando de gafanhotos que cobriu, fechou o sol. Eles vinham num instante, o que tinha na roça, não demorou uma hora. Eles limparam tudo e de noite eles pousaram num angical que nós tínhamos outras árvores. E durante a noite a gente ouvia galhos quebrados, de tanto gafanhoto que tinha pousado naquelas árvores. Eu acho que foi em 50 isso. Aquilo limpava tudo. Onde é que eles sentavam assim, comiam tudo. Geada deu muitas. Deu geada, na época a gente tinha as moendas feitas a madeira, tocada a boi. E eu lembro que a cana moída, ela fazia no lado dos rolos, congelava aquela guarapa.
Isso era muito frio. Nós vinha na aula de lá do Cedro e a estrada não era que nem hoje, asfaltada, era tudo de terra. Aí tinha aquela grama fina, aquela estava cheia de geada por cima. E nós de pé no chão. Nós chutava aquela geada e achava graça, né, de ver ela subir. Eu plantava um pouco de tudo. Milho, batata, aipim, soja, trigo, feijão. Isso foi tudo plantado. Hoje não planta, ninguém planta mais. Só enxada. Enxada. A gente nem sentia o sol quente. 1 hora da tarde a gente estava no verão com a enxada na roça. Os colonos traziam lá milho para quebrar no moinho e traziam lenha para serrar. Então eles já faziam assim mais ou menos um dia para cada coisa. Então às vezes lá de Lajadinho, perto de Encantado, vinham os carroças assim que formavam fila de manhã. Então naquela época tinha bastante água, esse moinho funcionava inclusive com uma turbina, né? E também tinha um motor que funcionava a carvão esses anos ali. Eu sei que meu pai muitas vezes levantava às 4 horas da madrugada, assim, e tinha uma ventoinha lá, fazia fogo lá e botava 8 sacos de carvão, assim, no reservatório, assim, então ficava queimando aquele carvão aí, quando era de dia, então, aí aquele carvão formava um gás que ia dentro de um outro gerador lá, e o motor então funcionava com esse gás do carvão. Comércio tinha, aqui eram os Castol de antigamente, depois vinha o Alfredo Herta, que é ali onde tem a cancha de bocha, depois veio os Holandini, aí que fizeram essa casa que está aí hoje. E aí tinha, lá no Moinho tinha o varejo, aí no salão era o Rico Franciosi, e lá adiante tinha o Paulo Chinac lá adiante. Barbeiro tinha lá embaixo no salão, depois mais tarde tinha aqui também nos Holandini ali. Nem sei quantos, acho que tinha 20 e poucos anos. Primeiro que eu cortei os cabelos foi do Louro. Do Louro Botone? É. E fábrica de vassoura era o João Pazini, mas o João Pazini também uma época era açougueiro. Mas açougueiro depois tinha o Beppe Landini aqui onde mora o Cuica. E depois daí ele foi lá onde mora o Valdiro, o açougue. E ali, né, que tem para cada casa do Albino da Prá, ali morava a nossa professora, Edith, ela era costureira, budista. Costurei de tudo, até para alfaiate eu costurei. Eu vinha as calças cortadas do alfaiate e eu costurava. Mas costurei muito vestido de noiva também. Desde os 17 anos que comecei a costurar também e larguei agora, fazia uns 4 ou 5 anos, acho que eu larguei de costurar. A roupa, a maioria ganhava só um vestido por ano, antes do KERP. Nós agora no comércio, estou já há mais de 20 anos aqui no comércio de Palmas. É bom estar em Palmas. O objetivo nosso aqui é sempre melhorar. Mas, por causa do pedágio aqui, tivemos bastante dificuldades. O pessoal da cidade não vem mais quase comprar no nosso comércio, por falta de, talvez, o preço do pedágio custa bem mais eles virem para cá do que talvez a gasolina que eles iam gastar. Eu acho que agora aqui em Palmas, assim, o principal a gente tem, né? A comunidade, se precisa, tem tanto no mercado como na loja, a gente tem o principal aqui, né?
Quando eu comecei na igreja, eu comecei do primeiro tijolo. Fora até que terminou, eu estava ajudando. Com um mestre de obras de fora, que na época era construtor, podia ser construtor na época, a lei permitia, né? Hoje não permite mais isso. E então foi começado a construir com ele como encarregado da obra e o pessoal da região aqui, os pedreiros e tal, tudo mais. Essa igreja deu a enchente de 56, que encheu os valos, já estavam quase prontos para começar. E aí veio a enchente, encheu os valos, e naquele tempo, sabe, não existia eletricidade, bombas, esses negócios. Foi limpado o valo tudo a balde. A janela, tu vê que tem um nome, cada um deu uma janela. E lá o sacrário, a casinha aquela, foi a minha sogra que deu, a Adelaide. Quando inauguraram a capela, eu e o Ventulino Muxaida fomos padrinhos que abrimos a porta da igreja. Primeiramente, bom, na igreja, nós vamos dizer, eu vou dizer assim, que eu lembro, eu era pequena, quando meu pai foi para Bento Gonçalves comprar o sino, para colaborar com as pessoas, para colocar esse sino, é esse sino que está ali ainda. Era colocado em paus de madeiras lá nos fundos. Atrás, onde agora é cemitério, bem para lá, né? Eu bati uns 54 anos no sino aí. Era sempre eu que batia. Eu sempre participei na igreja. Cantar foi toda a minha vida, desde que eu me lembro. Naquela época os padres eram um pouco severos, então eles não queriam que a gente ia no enterro de um evangélico. Aí o meu pai era da diretoria da igreja, então ele disse, mas padre, se não é para ir no enterro, então nós temos que morrer de fome porque nós temos que ir no armazém do homem que é evangélico. Como assim? Ele disse, sim, ele disse, o armazém aqui o dono é evangélico. Aí ele ficou, naquela época os padres não gostavam de misturar evangélico com católico. E aí depois, agora são tudo irmãos. Depois que eu criei meus filhos também, domingo de manhã, a primeira coisa era ir no terço. Depois tinha liberdade para poder passear, poder entre as amigas, assim, sim. Isso nós sempre fazia. Não era comum. Hoje em dia a juventude participa meio pouco na igreja, as crianças, né, tudo. Mas a minha vida, metade da minha vida eu dediquei para a igreja quase. Fui catequista, depois comecei a rezar o terço. No começo a gente rezava o terço aqui. Já é 10 anos que nós estamos trabalhando como ministro na igreja. Aqui na comunidade de São Carlos, onde iniciei as minhas primeiras atividades como catequista. Logo em seguida, também fui me desenvolvendo na atividade do apostolado. Agora nós temos esse grupo de jovens dedicados e que se vê que eles estão dando toda a atenção para a nossa comunidade e as atividades que aqui se desenvolvem. Ao Senhor por ter criado tanta cor e todo som.
escola era uma sala só. E tinha um degrauzinho, onde a professora, então, ela tinha a mesa dela lá em cima, e tinha um quadro negro. E então, muita coisa, então, a gente tinha aqui no quadro fazer, né, alguma coisa, porque não tinha caderno. Era só pedra, né? Pedra e giz, né? E a professora, uma época, tinha 90 alunos dentro daquela sala. Não tinha quase classe que chega. Na minha classe, era uma classe comprida, né? 7 sentados numa classe. E aí se tu podia olhar da pedra da outra para tudo, né? Não, e tinha que levar na cabeça isso ali. Porque apagava tudo, né? Para outro dia. Levava para casa também o que era para fazer, só ela botava lá no quadro e a gente escrevia na pedra da gente. Aí chegava em casa, de noite se fazia. Uma escolinha de madeira. Quando ela vinha de vestido vermelho, tinha que estar que nem uma fila bem retinha, assim, um atrás do outro, porque aquele dia o negócio era pesado. Apanhava de régua. Nós, naquele tempo, falava assim, é umas contas mais difíceis, nós dizíamos as frações ordinárias, e é tudo que tem na escola hoje. Mas hoje é mais... Hoje também aprende. Hoje é mais diferente, aprendem mais. E é mais facilidade, porque hoje vai na base assim de computador. Tinha a escola também ali, uma escola bem grande ali. Tinha, eu acho, 180 alunos ali. Essa aula ali. Não sei quantos professores tinha ali. A professora vinha de fora, tinha que sair com o ônibus. Nunca estava ali parada. E aí não tinha ninguém na escola, era disse para mim ir lá. Eu ia cuidar, fechar a escola, limpar a escola e tudo, e fechava. Quando a professora vinha, tinha que abrir. Eu gostava dos alunos, os alunos gostavam de mim. Ele me tratava bem como a professora. Era bom, eu gostava dos alunos. Nunca maltratei nenhum aluno ali. Para mim, às vezes tinha algum que era meio arteiro, e eu deixava meio passar, porque para castigar também não era bom, né? Deixar eles se endireitar um pouco. E pelo fim eles se endireitaram tudo. Ficaram tudo gente boa. Como professora, eu trabalhei 9 anos ali no Azevedo. E daí eu dei a 4ª série para quem quisesse vir. E daí foi aumentando. A escola ficou pequena, então eles precisaram, o prefeito pediu mais um pedacinho para aumentar. Isso assim foi, até que foi que construíram, assim que deu para atender até a 8ª série. Eu lembro de uma vez que eles fizeram um teatro. Era tão bonito aquele teatro que fizeram, foi a Casa da Alice, lá que cantava o Marciano, cantava a Bela Violeta, a Bela Violeta, cara. Bela Violeta, lava, lava. Aquela lá eles cantavam, achei muito lindo. É tipo os teatros, a gente fazia, né? E uma vez eu e o Teobaldo Damo, eu era mulata, ele era coisa, meu Deus do céu. Ele me convidava, mulata feiticeira, meu Deus do céu. Preto, puro carvão, fosse ter. Não, tá louco. Era carreira de cavalo, né? Isso é que nem as motos hoje. Hoje tem milhões de motos. Aquele tempo lá dava 200, 300, 500 cavalos amarrados, tudo na beira do arroio, ali até lá em cima. Começava aqui no cemitério
E até lá em cima, onde hoje é o Dalalasta ali, isso era tudo cavalo amarrado, isso era barbaridade, né? Tinha procissão, a procissão pegava o São Carlos lá na igreja, vinha fazer a volta aqui perto da ponte, voltava para lá e fazia procissão todos os anos. E ali onde tem o jardim ali, tinha um pequeno, eles diziam leilão, vou dizer uma coisa assim alta. Aí botava, tinha as coisas que ele doava, e tinha os prêmios, todo mundo dava prêmio. Ali nós fazíamos festas de aula também, nós dava versos, você cantava, não é como agora. Nos primeiros anos, as pessoas levavam pão, levavam salada de casa, eles assavam só a carne e coisa lá, porque não tinha tanta gente para trabalhar. E aí foi aumentando, depois foram fazendo pavilhão e no fim melhorou a situação. Surgiu a água, surgiu a luz. Nós fazia o pão, uma fornada de pão para fazer o recheio das galinhas. Aí fazia as cucas, uma vez fizemos 120 cucas. Na inauguração dela foi feito 130. Galinha também, 130 galinhas. Não é como hoje que ganha as galinhas recheadas. Naquela época, primeiro a mulher ia juntar as galinhas nas famílias. Depois matava as galinhas e ia no arroio limpar as galinhas. Depois procurava fornos em roda para assar as galinhas. Pudim, nós fazia. O bolo, as tortas, fazia. Era tudo feito lá. Quando foi a maior festa que nós fizemos. Naquela época nós fazíamos tudo, as tortas, os bolos, confeitava as tortas, depois foi feito mais que 45 tortas naquela festa. Eu não lembro mais, mas acho que nós somos umas 8 vezes festeiro no começo. Primeiro eles botavam os festeiros. Depois começou a diretoria a fazer. Não tinha esses salões grandes assim dos esportes, assim, depois os clubes construíram salões grandes, então naquela época os salões eram pequenos, assim, não cabia tanto povo, né? Então a gente fazia esses bailes ali, aquilo enchia naquela época, a gente alugava as mesas, né, para o pessoal que vinha lá. Então, inclusive, o pai trazia a sua filha junto e sentava numa mesa ali, então o rapaz ia tirar a guria para dançar, ele ia lá pedir licença para o velho, para dançar com a filha, e muitas vezes depois acabava dando casamento no fim, mas hoje já mudou bastante, né? Eu me lembro que eu me arrumei namorado no salão, comecei a dançar com um rapaz lá e larguei. Ele diz, agora, outro baile veio outro, dancei com aquele também um pouco, passou aquele também. Depois eu namorei o Avelino, arrumei ele para segurar. Aí deu casamento. Existia um pavilhão antigo aí, muito pequeno, acho que tinha uns 10 metros de comprimento, e a festinha aí reunia 50, 60 pessoas. Depois foi aumentado, foi feito maior, mas depois no ano de 2000, 2005 foi projetado essa construção que nós temos hoje aqui, que facilita muito para nossas festas, reuniões e tudo mais, né? Era aquela festa que tinha que preparar tudo, até na rua, porque o espaço era pequeno, né? Então era tudo complicado, né? Daí não dava para fazer uma festa grande, porque não tinha espaço também, né? E aberto, quando chovia era ruim até por causa do frio, né? E agora que nós temos o pavilhão aqui é muito melhor, as festas estão dando boa também, né? Todo mundo está ajudando também, a comunidade, né? A dificuldade era que nós tínhamos muito serviço e o lugar era pouco, e daí a gente tinha que trabalhar 2 dias para arrumar a festa. E era sempre mais difícil. Só que agora aqui no Pavilhão Novo, essa diretoria que tem agora é uma que me ajuda muito, eu estou muito contente, eu tenho o clube de jovens que colabora comigo, e a nossa diretoria agora é 100%. A festa de maio, para nós, como na época de gurizada,
era muito esperada. Aquilo ali começava cedo de manhã com missa e jogos, até o bolão tinha. A gente gostava de ir ali por até ficar armando os pinos lá pro pessoal, que para ganhar um guaraná. Tu ganhava um guaraná durante o dia e tu tava ali se divertindo. E claro, tinha o pessoal mais velho, tinha roleta, tinha a música, à tarde tinha baile. Mas diferente de hoje, né? Era tudo mais simples, tudo mais o espeto na mesa, a galinha cada um se comprava, bem diferente do que é hoje. Bagunça, gente, é modo de dizer. Naquela época a rapaziada, eles eram mais, assim, usavam mais a questão de bagunçar, mas não de brigar, né? De fazer artes, alguma coisa, mas nunca atingindo mesmo. Fazendo assim prejuízo para outros, né? Eu lembro quando tinha o primeiro campo aí na Querastera, ali onde era do Emílio Bigar. Depois ele tirou o campo, aí a turma começou a batalhar, nos anos de 1962, adquirir uma área de terra em torno de 4.000 e poucos metros quadrados. Porque fizeram o primeiro campo, depois foi adquirido mais uma parte, aí foi construído o pavilhão atual que tem lá no campo hoje. E foi, não me recordo, mas acho que 20 anos presidente da União. Aí quando eu assumi, ali onde está a bodega ali em cima, era do União. Foi comprado isso aí, o falecido Io Fontana tinha comprado isso aí para a União, era a sede da União ali. E eu vendi isso ali porque eu achei que ficava ruim o campo lá adiante e a sede aqui, né? E lá o ajuda para fazer aquele pavilhão lá, a prefeitura só ajudou a terraplanagem. E o resto foi a sociedade daqui que todo mundo me ajudou. Eu lembro, era gurizada, 6, 7 anos, 8, quando a gente podia pegar uma bola que saía para a linha de fundo, né, e chutar lá para dentro, era o dia ganho. Não existia que nem hoje, né? As bolas eram feitas de pano, de coisas assim, né? Quando ia no futebol, não ganhava um tostão dos pais. A gente saía de mão limpa para casa. Se tu queria tomar alguma coisa, não tinha dinheiro. Ninguém costuma, nem uma guria não costumava levar dinheiro. Bolsa, eu não sabia ninguém sabia o que era bolsa. Não existia. Desde novo eu acompanhava algumas vezes as idas em volta, que na época era tudo, a torcida e os jogadores ia tudo um caminhão cargueiro, né? Tudo na carroceria. Se o lugar era bom, o tempo era bonito, enchia a carroceria do caminhão. E se o dia era ruim, ia pouca gente. E a minha juventude foi bem diferente do que é hoje. Nós, às vezes, de estar aí com moto, com videogame, ou talvez com computador, nós não. Íamos correr de carinho aos sábados, domingo, o nosso objetivo era ir no campo de futebol, ou ter o campo em casa, e a partir daí começamos a ir para o Clube União, que ali a gente já tinha um pouco mais de idade. Pelo grupo de jovens JUPS, na época, a gente tinha um grupo muito forte, bom. A gente participava muito em torneios de futebol, torneio de vôlei, torneio de várias coisas, né, que a gente participava. A gente levou bastante troféus na época também. O grupo era bem forte. O hospital, ele era uma casa de 2 andares, né? E tinha um médico, o médico Dr. Royer era. Aonde tinha um médico que era da Alemanha, médico, nem sei se era bem médico, mas afinal ele exercia o médico. E uma época, o meu irmão,
engoliu uma semente de melancia. Ele ficou 3 meses com uma semente de melancia no esôfago. E volta e meia dava febre nele, aí o meu pai trazia ele aqui nesse pequeno hospital. Ficava uns dias baixado, voltava, mais ou menos bom, daí a pouco de novo, com 3 meses foi essa lida. E uma noite ele dormia até no meu quarto. Ele deu uma tossida, que tossiu muito. E a minha mãe mesmo estava dizendo para o meu pai, olha, amanhã tu pega esse menino e leva de novo no médico, que assim não dá para deixar. E ele levou no médico, ficou uns dias no hospital de novo, voltou de novo para casa. E uma noite ele deu uma tossida forte e ele me chamou, Maria. Ele disse, olha aqui a melancia que eu engoli. A semente. A semente que ela chegou a entortar, de tanto fazer força, de certo. E aí o meu pai pegou, guardou a semente e levou para o médico, ele não queria acreditar. E aí ele mostrou, porque aí o médico disse que se tivesse engolido essa melancia, ele já teria morrido. Semente. Uma semente de melancia. Isso eu me lembro desse hospital. Toda coisa que é boa, a gente gosta. Toda sociedade que é boa, eu gosto. Eu sempre digo assim, muitos falam, não, a juventude. O que vocês querem com a juventude? Eu pagaria para poder, como se diz, ajudar a juventude. Isso aí nunca. Claro que os velhos, eles vão morrer. Então tem que vir, como se diz, tem que vir dos novos. Senão o que eu vou fazer? A gente se criou aí, né? Acostumou. Aqui é gostoso de viver assim. Eu gosto de morar aqui porque eu me dou com o pessoal todo pergunto para um colabora, pergunto para outro colabora, eu gosto de vir na igreja. Eu gosto de tudo, aqui é o lugar que eu adoro morar aqui. E nós gostamos de tudo, né? O viver nosso aqui da sociedade aqui, a gente, como é que se diz assim, a gente tem um viver bom, né? A gente vive bem aqui com o pessoal, né? Tem bastante gente boa aqui, pessoas de idade que a gente se espelha nessas pessoas que vêm de antigamente, que fazem o troço andar aqui na comunidade de Palmas. Então acho que partindo de nós jovens se espelhar nessas pessoas mais velhas, acho que é daí para frente que começa a mudar uma comunidade. É um lugar muito bom para se viver, tem pessoas muito legais, que colaboram muito com a vida da comunidade, né? Então eu gosto de estar lá, final de semana encontro com os amigos, com o pessoal do grupo e também curtir o que tem de bom, as atividades de lazer, o ambiente, a natureza daquele lugar é muito significativa, muito bonita e também como forma então de valorizar esses aspectos tão bons que nós temos em nossa comunidade, como grupo de jovens nós desenvolvemos esse trabalho do documentário, né, Palmas Meu Lugar, que foi um trabalho que ele exigiu bastante esforço, bastante dedicação, mas em parceria com muitas pessoas que a gente colaboraram conosco, a gente conseguiu produzir um material muito bom que vai servir tanto para resgatar, para valorizar a história da nossa comunidade de 114 anos, como também uma forma de reconhecer e valorizar ainda mais o trabalho que tem a ser feito pela frente, né? A valorização dos jovens, dos mais idosos. Então, para nós foi muito significativa a realização desse trabalho. E, por enquanto, nós temos um paraíso. Grande palco e meio, a multidão.
No meu lugar, eu agradeço ao Senhor por ter criado tanta cor e todo som que está no ar. No meu lugar, eu tenho a tua atenção. Não existe solidão quando me ponho a cantar. No meu lugar, é o fruto da imaginação, é o fim de uma estrada ao meio do meu coração. O meu lugar é um pouco luz, um pouco som. O meu lugar é um pouco luta, um pouco dor.